Boa noite a todos, eu sou Yara, eu faço parte da Alvar e vou ser a cerimonialista de vocês de hoje à noite. Hoje fazemos o segundo dia do Seminário de Literatura da Alvar, com o tema Torquato, Anjo Torto ou Poeta Louco. Hoje teremos como o evento a abertura, que vai começar com o hino da Alvar, depois teremos Nonato, que vai cantar Torquato, e também teremos a palestra pelo Feliciano Bezerra, professor da UFP, com a conferência Torquato Neto e seus estilhaços poéticos. Também teremos recitação de poemas pelos alvarianos. Mas, primeiramente, nós vamos chamar para compor a mesa alguns dos alvarianos e também o secretário de Cultura, Jefferson Souza. Pode ir. Jefferson Souza e também o presidente da Alvar, Nilvon Batista. Agora também vamos chamar para compor a mesa e Amar, que é mais um acadêmico da Alvar, que hoje vai apresentar seu livro. Agora vamos começar com o hino da Alvar, composto por Giovanni. A palavra para o presidente da Alvar, Nilvon Batista. Boa noite a todos. Hoje, nosso segundo dia de encontro, segundo dia do seminário sobre... Nós temos como tema o primeiro seminário da Alvar, Torquato Neto. Torquato, ele faleceu na década de 70. Ele teve a vida ele teve a vida interrompida por ele mesmo, né? Foi um suicídio na década de 70. E muitos estudiosos, a maioria dos estudiosos vê essa forma que ele saiu da vida como uma consequência
da subjetivação que foi a sua vida, né? Ele tomou para si as dores de seu tempo, as lutas contra uma ditadura militar que estava no Brasil, e ele se entregou completamente. Ele viu todos os seus amigos, os melhores amigos, colegas de trabalho, torturado, preso, exilado, e ele ficou praticamente só. Ele também teve um tempo fora, exilado, mas voltou para o Brasil e ele não suportou essa luta, né? Ele terminou abreviando a sua vida. Nesse tempo, né, de adversidade, de privação de liberdade, foi o tempo em que ele produziu toda a sua obra. Então a sua obra está repleta de sentimentos negativos. Era a forma que ele tinha para se expressar e, de uma certa forma, até de fugir ali daquela realidade. Então é uma obra riquíssima e pouco estudada aqui no Piauí e no Brasil. De uma certa forma, ele ficou anônimo durante muito tempo. Ele tinha muita composição, mas geralmente nunca foi gravado por ele, né? Ele não cantava, era só compositor. E na voz de Gil, Caetano, Maria Bethânia, Gal. Mas como no Brasil a composição não é algo, assim, o compositor não é algo que é exaltado, reconhecido, ele ficou meio incógnito, né? Conhecido por poucos. Mas acho que na última década houve uma visitação à obra de Torquato bem maior, mais do que no seu tempo mesmo, né? E hoje é bastante estudado já nas universidades, em trabalhos acadêmicos, né? Eu mesmo vi vários trabalhos em simpósios de pessoas fazendo mestrado, doutorado sobre a obra de Torquato Neto. E aí a gente resolveu fazer o nosso primeiro seminário da Alvar com esse tema, né, o Torquato. Muito mais do que uma homenagem, mas um estudo mesmo, né, e uma forma de levar o nome e a obra de Torquato para todos. Então hoje é o segundo dia, hoje nós teremos uma palestra sobre Torquato Neto por um grande estudioso, né, que é o Feliciano Bezerra, doutor da UESP, e ele vai estar ao vivo daqui a pouco numa palestra para a gente. Nós teremos também membros da Alvar recitando os poemas de Torquato Neto. E é um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês que estão nos assistindo aí em casa. Também aqui, Itamar, Jefferson, nosso secretário de Cultura, o seu Araújo, da banca de revista Genipapo, né? Batalha do Genipapo, que está aqui, trouxe uns livros para a gente, né? Quem quiser comprar. E aí eu divulgo aqui, né, a livraria dele, que está aqui à disposição. Quem estiver em casa e tiver a fim de comprar um livro, pode vir aqui, e tem várias obras. Lourinha, mais uma vez com a gente. Hoje parece que não vai cantar, né? Trouxe o violão. Ah, tá. Então teremos Lourinha ao vivo daqui a pouco. Ainda bem. Que ótimo. Então eu vou passar aqui a fala para o secretário de Cultura, Jefferson. Boa noite a todos e a todas aqui presentes e a todos que estão em casa assistindo esse seminário pelas mídias sociais. Quero dizer, Nilton, que primeiro que é uma honra para Santo Antônio de Lisboa estar sediando, né, esse primeiro seminário. Então, nós lisboenses estamos muito alegres, muito satisfeitos com a realização desse seminário. E um seminário que fala de ninguém mais, ninguém menos que de Torquato Neto. Então, parabéns a todos da Alvar por ter escolhido esse nome no primeiro seminário. E também gostaria de agradecer em todos os membros da Alvar, a Nilvon Batista pela sua luta, que sempre lutou pela cultura lisboense, sempre buscou e sempre foi à frente do seu tempo, buscando cada vez melhorias, mas para a cultura. Sabemos que, infelizmente,
a cultura não é valorizada como nós queríamos e como a cultura merece, e principalmente quando se fala de escritores. Sabemos das dificuldades, das burocracias encontradas, mas vocês, todos os membros da Alvar, estão de parabéns por estar engajado nessa luta. E quero dizer também que sou muito alegre porque participamos da primeira reunião presencial da Alvar, não é, Nilvon? Em Alagoinha do Piauí, né? Com o nosso Samuel também, que realizou juntamente com o Nilvon e com o Giovanni, né? E com vários outros membros, né? E que hoje está aqui, que vocês da Alvar estão fazendo história, estão começando a linda história. E que bom, Nilvon, que você teve essa belíssima ideia. Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer e de parabenizar vocês e a todos da Alvar por esse belo seminário. Tenham todos uma boa noite e um belo seminário. Obrigado, Jefferson, pela sua palavra. E antes de passar a palavra para o Itamar, o escritor Itamar, para apresentar o seu livro Benzedeiras, eu gostaria de dar boa noite aos internautas que estão nos assistindo hoje, de casa. Flaviana Alzira, Eva Graça, Deolinda, que esteve ontem com a gente, Raimunda Leonília, desculpa, Patriane Silva, João Moura, Vilebaldo Rocha, todo mundo aqui assistindo e se divertindo com a nossa segunda noite do seminário, não é? Maria Júlia, algumas alunas da UFP também que se inscreveram. Boa noite a todos e espero que vocês estejam se divertindo hoje. Agora vamos passar a palavra para o Itamar da Silva. Boa noite a todos. Boa noite em nome do presidente da Alvar, Nilvon Batista, a quem eu quero pedir aos presentes uma salva de palmas. Nilvon Batista é um professor, um historiador, um homem que se dedica à cultura, é um amante da cultura e da arte, né? Ele também escreve, não é? E teve essa belíssima ideia como secretário Jefferson, a quem também eu saúdo e agradeço, né, por estar aqui nesse evento, nos prestigiando. Ele teve essa belíssima ideia, Jefferson, de unir literatos, pesquisadores, cientistas, em torno de um núcleo de nome Alvar, Academia de Letras do Vale do Riachão. Essa academia, ela partiu a passos lentos e ela tem dado resultados grandes em tão pouco tempo. Os literatos que compõem a Alvar, eles são pesquisadores, são poetas, eles são historiadores, né? Nós temos uma diversidade, cantores como Dorico Carvalho e outros. Nonato Cipriano também. Então a gente tem uma gama de pessoas muito competentes. Temos uma gama de pessoas muito competentes na nossa Alvar. E isso faz com que a gente tenha muita honra e alegria em estar aqui hoje fazendo parte desse evento. Agradecendo já ao pessoal de casa que nos assiste. Agradeço de coração a todos que estão compartilhando aí com o grupo de amigos. Também agradecer a Lourinha que está aqui presente. Enfim, estamos rodeados de pessoas maravilhosas. A Yara, que também é uma grande poetisa, que está aqui com a gente. Queria, antes de continuar e falar um pouco aqui da minha obra, Benzedeiras, Fé e Cura do Sertão, que é uma das minhas pesquisas que eu faço em torno da cultura. Eu sou historiador, sou psicopedagogo, sou especialista em letras pela UESP e sou agora escritor, já escrevo desde criança, mas só agora a gente teve o intuito, ou melhor, a iniciativa de publicar livros. Eu acabei de publicar esse livro, Benzedeiras, Fé e Cura do Sertão, no final do ano passado, e graças a Deus a gente tem tido um sucesso muito grande, onde tem mostrado essa obra está disponível na livraria Genipapo, por exemplo, né, senhora Araújo está aqui com a gente, aqui no Piauí Shopping. A obra está disponível na Amazon e por outros canais de venda, estante virtual, lojas americanas, Carrefour e tantas outras.
Muito bem. Dito isso, nossa obra conseguiu também uma atenção muito grande da mídia, né? A mídia que, por tempos, né, não levou muito em consideração ou não conhecia tanto o trabalho das benzedeiras, né? Benzedeiras, senhoras que benzem as pessoas de vários males aqui por todo o Nordeste e por todo o Brasil. Mas no Nordeste ela é uma figura muito imponente, assim como é a figura do vaqueiro. E as benzedeiras mereciam um espaço maior dentro da historiografia, dentro da escrita literária. E é com essa missão, com esse ideário de, além de preservar, também, claro, registrar e promover essa cultura das benzedeiras, que não é só uma arte e um ofício que usa o misticismo, mas também tem técnica, mas também tem a parte que a própria ciência já fala da espiritualidade dentro dos tratamentos de saúde, seja eles da própria medicina oficial, né, a biomedicina. Estudos mais avançados do mundo têm comprovado que pessoas que têm uma fé num Deus maior, né, num ser supremo, seja ele, nós tenhamos a imagem de Cristo Jesus, mas também para outras religiões, que têm outros deuses, outros nomes, também é válido. E existe também a prática de benzeduras. As benzeduras, né, que a gente tanto fala, ela existe, como eu já falei anteriormente, por todo o Brasil. Mas no Nordeste, no Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, ela tem uma cara própria, né? Nós vamos encontrar a maioria que benze senhoras já de uma idade mais avançada, né, que tem um conhecimento, uma experiência de muito grande e tem uma fé em Deus implacável, assim como é típico do povo sertanejo, um povo de muita fé. A benzedeira, então, uma senhora devotada em alguns santos, ela usa dessa fé, desses conhecimentos também, conhecimentos que ela tem das ervas medicinais, que elas foram aprendendo ao longo do tempo com seus pais, com seus avós, vizinhos, conhecimentos esses, que vale dizer, Jefferson, que vem desde a formação do Brasil, né? Desde os índios, indígenas, os povos africanos, os portugueses, que se misturaram nesse território brasileiro e formaram práticas de cura que eu chamo práticas de cura híbridas, por ser uma junção de várias culturas que se formam aqui no solo brasileiro. Portanto, um caldeirão cultural, como fala o Tadeu Tomás da Silva, né, que estuda a cultura na pós-modernidade. Também fala aqui esse termo de hibridismo cultural, que também usa o historiador Peter Bank, né, que é tão importante dentro da história e dentro de um trabalho que acaba tendo grande relevância por a gente trazer esses personagens que foram se formando ao longo aí de mais de 500 anos de história, né, no Brasil, e que durante o Brasil colonial, com a inexistência de mestres no território muito vasto, continental, como é o território brasileiro, elas acabam tendo uma atuação muito forte e ocupando um papel de suma importância, eu diria até vital, quando nós não tínhamos outra ajuda a não ser dessas benzedeiras, os curandeiros. Lembrando que os africanos já eram ótimos sangradores também. Nós temos uma influência muito grande da cultura africana, também das religiões africanas, vale dizer, né? Dentro desse conceito de hibridismo, cabe todas essas contribuições dessas várias culturas de povos que vieram aqui para o Brasil. Isso é muito importante dizer, já que existia por tempos, e também, infelizmente, dentro da historiografia, um certo tratado, vamos dizer assim, tratava apenas da história num certo eurocentrismo. Portanto, uma história dita pelos os povos europeus, eu diria, os povos letrados. E onde ficavam, então, a história das benzedeiras, essas curandeiras que tão bem fazem um trabalho maravilhoso, como eu disse, desde o período colonial, imperial, continuam fazendo um trabalho quando praticamente por todo o território eram raros os médicos, né, os especialistas em medicina, e a busca e o apoio que então essas pessoas tinham era procurar essas benzedeiras, que tinham um conhecimento muito vasto. Também as parteiras, né, as parteiras que cumpriam um papel maravilhoso. Hoje nós temos, né,
os médicos que fazem os partos, né? Mas nós já tínhamos lá essas parteiras, que mais uma vez, elas tinham técnica, elas tinham um conhecimento de ervas, chás, que elas usavam dentro desse ritual também. Portanto, a gente chama de ritual um processo de cura que se dá por meio da benzedeira. Ela faz usando ali, muitas vezes, ela pode estar usando um crucifixo, pode estar usando 3 galinhos, como é muito típico das benzedeiras, os galinhos, né, que ela vai benzer a pessoa e vai extrair um mal que tem naquela pessoa. Portanto, a ideia de uma energia ruim que foi colocada, seja por as forças contrárias, forças negativas que existem no universo, que existe nas pessoas, né? Entendendo que a ideia da inveja ela é muito presente dentro dos rituais de benzedeiras. Porque existe a ideia do olho gordo, que coloca, por exemplo, um quebrante, que coloca um mal olhado, coloca algo numa pessoa, pode ser uma criança, mas pode ser um adulto, e aí ela vem a definhar, como tão bem fala aí os folcloristas, Câmara Cascudo, Pedro Silva, aqui do Piauí. Mas o meu trabalho é de uma interpretação científica dessas práticas de cura pela fé. Portanto, identificar e observar qual é o papel e a função de cada elemento dentro desse ritual de cura. Qual é a função dos 3 galinhos? Qual é a função da questão do toque? É preciso dizer que as benzeduras, ela é uma ciência da fé. É uma ciência de um conhecimento ancestral. Portanto, é algo que não está escrito nos livros, né, de medicina, nos tratados médicos mais recentes. Né? Outrora, no Brasil colonial, nós tínhamos os tratados que ciência e magia se misturavam. Os primeiros botânicos farmacêuticos, vamos dizer assim, não posso usar esse termo farmacêutico, mas botânicos, lá no Brasil colonial e imperial, que usavam muito dessas técnicas que eram usadas pelos africanos, pelas as benzedeiras que vão se formando no solo brasileiro. Sendo que benzedeiras no Portugal, lá da Idade Média, elas existiam. Mas é preciso ressalvar uma coisa. As benzedeiras que existiam em Portugal não são as mesmas benzedeiras que nós vamos ter no Brasil. Elas são diferentes. Nós temos outras influências, que é nessa confluência de culturas que nós vamos ter a benzedeira com a cara que nós temos hoje em todo o Nordeste brasileiro e em todo o Brasil. Que é uma senhora que não cobra por seu ofício, ela benze, em primeiro lugar, porque, segundo os depoimentos delas, elas dizem: eu aprendi com minha avó, via minha avó benzendo, e eu queria aprender, porque era amenizar a dor do próximo, e eu tinha muita vontade. Então eu pedi para minha avó, ou ainda outras dizem que foi uma revelação no sonho, e aprenderam a benzer. Portanto, é algo que elas dizem que foi um dom dado por Deus. Elas não curam ninguém, portanto, elas não podem cobrar. Essa é a fala delas, que a gente vai encontrar durante todo o livro aqui, Benzedeiras, Fé e Cura do Sertão, que está estruturado em 206 páginas, 3 capítulos. No primeiro capítulo eu vou falar dessa formação, dessas práticas de cura no Brasil, lidando aí com temas bem espinhosos, como a ideia do sagrado, do profano, do próprio catolicismo popular que é formado no Brasil, e que a maioria dessas benzedeiras, ao menos as que eu entrevistei durante as minhas pesquisas, elas se dizem pertencentes ao catolicismo popular, né? Que a gente conhece, que adora os santos, que fazem promessa a Padre Cícero, que fazem romaria a São Francisco e também a Padre Cícero. Portanto, são senhoras que elas são devotadas, tá? Pela fé. Então eu vou trabalhar aí num primeiro capítulo dessa formação histórica das práticas e ofícios de cura no Brasil. Vou falar, inclusive, da própria institucionalização da medicina aqui no Brasil. Vamos levar em consideração e pensar uma coisa, Nilvon. A medicina, ela nem sempre existiu como hoje nós conhecemos. A medicina, a biomedicina, os primeiros faculdades de medicina, nós vamos ver aí do Brasil imperial. Não é?
Recife, Salvador, nós vamos ver aparecer as primeiras academias de medicina. Portanto, longe dos interiores, e ainda continua uma carência de médico muito grande. E mais uma vez, as benzedeiras estavam lá atendendo as pessoas. E a medicina ela vai se institucionalizando e vai colocando uma coisa, Jefferson, que a gente vê que é uma luta de poder por espaço. Então, quem vai poder ter o direito agora de curar agora, porque está se institucionalizando a medicina no Brasil? Agora vai aparecer mais médicos. Aí a benzedeira, então, vai sofrer várias perseguições, inclusive, a gente vai ver no Recife, com a epidemia que teve de varíola. Nós vamos ver em vários momentos a perseguição, e aí dessas práticas biomédicas, porque agora elas são a medicina oficial. Elas têm o direito, cobram o direito de cura agora. Portanto, aí é o capitalismo que vai intervindo, né, no sistema também cultural. E aí o que é que a gente vê? E o que é que a gente vai vendo? Elas são cunhadas e muitas vezes foram chamadas de charlatãs. Mas charlatãs, quando... então, temos que entender esses discursos e essas lutas de poderes. Essas lutas de classe que também foram se dando ao longo do tempo. Como o nosso espaço aqui não é muito grande, eu creio, Yara, você me diz aí quantos minutos me falta, para mim concluir aqui, no segundo capítulo, eu vou estar aprofundando, falando das histórias de benzedeiras, falando dos rituais de cura, quais são os elementos que elas usam, quais são as principais doenças que elas chamam doenças de benzedeiras e quais são as doenças de médicos. Itamar, o tempo é todo seu. Pode continuar a falar sobre o seu livro. Muito obrigado. Tá tudo ok. Pois você vai me avisando aí, viu, Yara? Que às vezes eu me empolgo tanto, sabe? Faz 10 anos que eu já pesquiso essas temáticas e a gente se empolga demais, né, Nivon? Fala bastante, mas é porque tem muita coisa realmente para falar e é muito interessante. Então, pessoal, nós vamos ver aqui... Itamar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Toda. Quando foi que você começou essa pesquisa? Essas pesquisas, Yara, eu comecei em 2010, quando eu chego na UF, já comecei a fazer parte de projeto de pesquisa e CV, Iniciação Científica Voluntária, a gente ganhava uma bolsa. Eu já comecei a pesquisar sobre a cultura do Piauí, que sempre levo em consideração que, para mim é muito importante isso, fazia parte da minha vida diária, essas práticas de cura, minha avó é benzedeira, eu já fui na benzedeira, enfim, via tudo isso e me chamava muita atenção. E eu, quando eu cheguei na universidade, e a gente tem que desenvolver pesquisa, né, Yara? E aí eu disse, vou pesquisar sobre prática cura pela fé, vou pesquisar sobre benzedeiras. E aí quando a gente entra nesse campo, Yara, na história das doenças, que a gente chama, a gente vai muito longe, porque tem muita coisa. Inclusive, esse tema é tão profundo e tão encantador, mas foi relegado pela historiografia. Você nos livros didáticos, como ontem estava bem falando aqui Raimundinho, o professor Francisco de Assis, professor Nilvon, Marli, falaram aqui tão bem, não coube durante muito tempo dentro da historiografia, dentro da literatura, essas temáticas. Por quê? Porque as benzedeiras são analfabetas em sua maioria. Os familiares, elas vêm de origens rurais, humildes, não tinham então, portanto, o poder da escrita, escrever suas histórias, suas memórias, seus saberes. Quem faria isso? A classe elitista, a classe médica, quem vai falar disso? E a história que era para falar e tratar de uma cultura que nos envolve, que faz parte da nossa vida, que é a nossa raiz, são as nossas tradições. Se elas não têm espaço dentro dessa historiografia, qual é o sentido que faz a história para os nossos alunos? Yara, eu sou professor de escola estadual, inclusive eu mando um alô para meus alunos, e a gente está lá, o aluno assistindo lá, vendo a aula de história, e às vezes estamos falando da Grécia, história lá do Sul, Sudeste, outros grupos, mas não vê a cultura do Piauí. Termina muitas vezes o ensino médio, o aluno não vê a cultura que existe, a cultura do gado, a cultura do São Gonçalo, a cultura do reizado, a cultura das benzedeiras que está por toda parte e cumpre um papel, como eu disse, importantíssimo, inclusive de saúde. E como eu disse, não recebe nada por isso. É por amor e por um trabalho que elas dizem um ofício, não é bem um trabalho para elas. É um ofício porque elas fazem por amor, é uma arte, é um dom.
E as pessoas que procuram as benzedeiras vão encontrar, como eu mostro aqui no meu 2º capítulo, pessoas, mulheres simples, de braços abertos nas suas casas para atender essas pessoas. De braços abertos com muita alegria. O paciente, Yara, antes da sua intervenção, ela recebe a pessoa no terreiro da sua casa, na varanda da sua casa, como eu mostro também em fotos aqui durante todo o meu livro, essas benzedeiras, e elas benzendo em crianças, em adultos, pessoas ricas e pobres. Todas as classes sociais, sejam elas letradas ou não, elas procuram a fé, muitas vezes, para ajudar nos seus tratamentos de saúde. Em todo mundo as pessoas procuram o auxílio da espiritualidade, da fé, para se ajudar dentro dos seus tratamentos. Muitas vezes, inclusive, quando forem desenganadas da própria biomedicina. Existem relatos que eu captei aqui no livro, alguns, não todos, que essa pesquisa foi alongando, e claro, o livro tem um tempo para você lançar, mas que existem relatos inúmeros que as pessoas foram desenganadas, e aí foi procurar o auxílio na fé dessas pessoas, e conseguiram ter o milagre. Porque o milagre só tem quem acredita nele, e o milagre está por toda parte. Que legal, que interessante. Não é? Muito interessante. Muito legal, não é? Tem Muito várias obrigada. pessoas, Yara, que hoje vêm de outros lugares procurar essas benzedeiras que foram colocadas aqui no livro. Mas você diz, você só conhece essas? Você só viu essas? Você só falou com essas 5? Não. Eu pesquisei, eu já falei com benzedeiras do Ceará, de todo o Piauí, da Paraíba, especialista do Programa Saúde da Família, médicos, enfermeiros, agentes de comunidade de saúde. Dentro dessa discussão toda, que eu também, Yara, faço uma abordagem, vejamos, de dizer que essas práticas não é de gente que não tem acesso, como eu disse, à saúde, que não tem um posto de saúde dentro da sua comunidade, porque se fosse assim, elas teriam se acabado, e elas não acabaram. Na comunidade Serra Azul, por exemplo, Monsenhor Hipólito, a quem eu mando um abraço para lá, para a minha turma de lá, o que acontece? Tem um posto bem aqui pertinho das suas casas, e elas vão lá no pediatra, e muitas vezes passa na benzedeira, ou às vezes o processo é inverso, primeiro ela passa na benzedeira, depois vai no pediatra. Porque para elas, e é o que eu coloco aqui no livro, elas são terapias, medicinas complementares. Nem melhor, nem pior do que a outra, mas complementares. Porque quando você está com a dor, Yara, você não quer saber de onde vem a cura. Você quer saber se foi curado. Se foi a benzedeira que lhe ajudou, porque a benzedeira não é médico, não é Deus. Mas ela faz essa intermediação entre o sagrado e aqui essa esfera profana terrestre. É possível? É. Então, eu vou pedir para concluir sua fala, que a gente precisa seguir com a programação. Muito obrigado, Yara. Vou só concluir aqui a minha fala falando do 3º capítulo. Claro que a gente aqui teria que ser um espaço todo para falar de um livro desse, Derival. Mas o espaço já está maravilhoso. O 3º capítulo, pessoal, vou falar aí sobre o PSF, essas práticas, essa aproximação que existe em ciência, magia, espiritualidade. O poder da mente, poder de dentro dos tratamentos de saúde. E aí esse livro está disponível à venda. Você pode nos procurar no 9908-4330 e adquirir esse livro, que aborda homens e mulheres do sertão do Piauí, de maneira afetiva. A feitura deste trabalho permite vislumbrar uma ancestralidade de mulheres que se dedicaram e se dedicam à atividade de curandeiras populares. Além disso, muitos dos que hoje são adultos passaram por uma benzedeira em sua infância para serem rezados contra quebranto, mal-olhado, espinhela caída, como elas chamam, são doenças que elas dizem de benzedeiras. Portanto, contemplam homens e mulheres sertanejos movidos pela fé e desvendam um pouco dos ritos e mistérios das benzedeiras, sem desfazer o encanto que temos por ela. Por último, quero agradecer o prefácio da doutora Olívia Candéia Lima Rocha, que é uma parceira dessa pesquisa também, o professor doutor Agostinho Ucói. Agradecer aos amigos da Alvar, que já ajudaram muito divulgando a minha obra. Obrigado, Nilvon. Você tem ajudado não só a mim, mas tantos outros. Eva, Graça, Marli, todo mundo. Queria, por último, Yara, falar que nós estamos levando, Jefferson, um projeto que é das benzedeiras, encontro de benzedeiras nas cidades. E tem surtido um efeito maravilhoso. A gente, no momento, na ocasião, junto com os gestores,
a gente faz entrega de certificados, menções honrosas e também, muitas vezes, presenteia essas benzedeiras com esse livro, né? E a gente fez um trabalho maravilhoso na cidade de São Julião. Queria agradecer aqui a Flaviana Alzira, né? Ela que é assistente social de São Julião, ela que mediou todo esse processo da gente estar fazendo o primeiro encontro de benzedeiras de São Julião, que foi um sucesso incrível. Obrigado, povo de São Julião. A gente também já fez, a partir depois desse, o primeiro encontro de benzedeiras de Monsenhor Hipólito. Temos outros convites e estamos atendendo. Onde chamar, a gente vai mostrando esse livro, fazendo uma palestra, uma fala para as benzedeiras, gestores, todo mundo interessado nessa temática, tá certo? Agradeço, por fim, a todo o pessoal de casa pela paciência e que conheça a nossa obra, Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão. Está ao seu alcance. Muito obrigado. Muito obrigada, Itamar Silva. Agora vamos seguir com a programação, que até perguntaram no YouTube quem era que ia cantar hoje. Quem vai cantar hoje é o nosso avariano querido, Nonato Cipriano. Vamos começar com ele. Olá, Vinícius de Moraes dizia: a vida é a arte dos encontros e desencontros. Para o encontro, basta um olhar. Mas no desencontro, como dizer adeus? Como partir? Torquato Neto, poeta piauiense, disse adeus da seguinte maneira: adeus, vou pra não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto e, no entanto, eu queria dizer: vem. Eu só sei dizer: vem. Nem que seja só para dizer adeus. Adeus, vou pra não voltar. Não vou lamentar, lamento muito, mas agora não dá. Não me lembro mais do tal momento que você me deu, que você me deu. Doeu, meu bem, doeu. Mas não vou lamentar o que nem sequer aconteceu. Agradeço, mas prefiro recomeçar. Pelo recomeço, agradeço o seu apreço e pelo seu endereço. Peço perdão de coração,
não vou lamentar. Lamento muito, mas agora não dá. Não me lembro mais do tal momento que você me deu. Da madrugada, tudo e nada, a cidade abandonada, e essa rua que não tem mais fim. 3 da madrugada, tudo e nada, a cidade abandonada, e essa rua não tem mais nada de mim, nada. Noite alta, madrugada, essa cidade que me guarda, que me mata de saudade. É sempre assim. Triste madrugada, tudo e nada, a mão fria, a mão gelada, toca bem, te leve em mim. Minha namorada tem segredos, tem nos olhos mil brinquedos de magoar o meu amor. Minha namorada muito amada não entende quase nada. Nunca vem de madrugada procurar por onde estou. É preciso, ó doce namorada, seguirmos firmes na estrada que leva a nenhuma dor. Minha doce e triste namorada, minha amada, idolatrada, salva, salva o nosso amor. Minha doce e triste namorada, minha amada, idolatrada, salva, salva o nosso amor. Estão curtindo a segunda noite de seminário da UVA com Nonato cantando Torquato.
Agora eu gostaria de ler alguns comentários do YouTube que vocês deixaram. Itamar, deixaram alguns para você, viu? Osildo Batista Barros comentou: Bezedeiras, posso ir, irei ler. Meu filho, estudante de medicina, leu primeiro e elogiou o cuidado científico da pesquisa. Parabéns ao autor. Um grande abraço para o grande ficcionista Jailson Clay, para o poeta Osildo Batista. Jailson também deixou um comentário para você, Itamar. Parabéns para o grande professor Itamar. Já adquiri meu exemplar e em breve conhecerei essa obra que, com certeza, é muito interessante. Um viva ao autor. Marta Silva também deixou seu comentário. Carmen Magalhães, algumas alunas da UESP também. Um salve a todos vocês. Giovanni Leal também, Nonato Cipriano também está aqui comentando e cantando. Dava Cipriano. E agora, continuando a nossa programação, vamos fazer uma apresentação com os poemas de Torquato feito pelos alvarianos. E quem vai fazer essa apresentação é o nosso querido PH, filho de Nilvão Batista, o Pedro Henrique. Boa noite, gente. Hoje, como a Yara falou, eu vou apresentar os nomes dos alvarianos e os poemas deles que eles vão recitar hoje à noite. Para a gente, eu acho que vai ser uma coisa perfeita, já que eles recitam muito bem, escrevem muito bem. Então, agora vamos para a lista. Vai ser Let's Play There, por Francisco de Assis Souza. Todo Dia é Dia D, por Jailson Klein. Coisa Mais Linda que Existe, por Fabiana Alzira. O Poeta é a Mãe das Armas, por Regivalda Souza. Cogito, por Jonas Rocha. Agora Não Se Fala Mais, por Firmina Arraes. Para Não Dizer Adeus, por Santinha Bezerra. E Tome Nota, por Eva Graça. E Soneto da Contradição em Nó, por Romanilta Rocha. Desculpa. Obrigado, PH, Pedro Henrique. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão com um sorriso entre dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Let's play that. Coisa mais linda que existe, Torquato Neto. A coisa mais linda nesse mundo é sair por um segundo e te encontrar por aí, para fazer festa ou comício com você perto de mim, na cidade em que me perco, na praça que me resolvo, na noite escura. É lindo ter junto ao corpo a ternura de um corpo manso. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim. O apartamento, o jornal, a sorte que o vento espalha. Essa alegria, o perigo, eu quero tudo contigo, com você perto de mim. A coisa mais linda nesse mundo é sair por um segundo e ficar sem compromisso, para fazer festa ou comício e ter você junto de mim. Todo dia é dia dela. Pode ser, pode não ser. Abro a porta e a janela. Todo dia é dia D. Desde que saí de casa, trouxe a viagem de volta. Gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo. Minha própria condução. Todo dia, santo dia, quero viver, meu coração na bacia. Todo dia é dia D. Há urubus no telhado e a carne seca é servida. Um escorpião enterrado na sua própria ferida. Não escapa, só escapo pela porta da saída.
Todo dia é o mesmo dia. De amar-te, amor-te, morrer. Todo dia, menos dia mais dia, é dia de. Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo, minha própria condução. O poeta é mãe das armas e das artes em geral. Alô, poetas, poesia, no país do carnaval. Alô, malucos, poesia não tem nada a ver com os versos dessa estação muito fria. O poeta é mãe das artes e das armas em geral. Quem não inventa as maneiras do corte no carnaval, alô, malucos, é traidor da poesia, não vale nada, lodal. O poeta é pai da artimanha de sempre, quentura no forno quente, do lado de cá, no lar, das coisas malditíssimas. Alô, poetas, poesia. O poeta não se cuida ao ponto de não se cuidar. Quem for cortar meu cabelo já sabe, não está cortando nada além da minha bandeira. Sem aura, nem baúra, sem mais nada para contar, isso. Ar. Em primeiríssimo, o lugar. Poetemos, pois. Agora não se fala mais Torquato Neto. Agora não se fala mais. Toda palavra guarda uma cilada. E qualquer gesto é o fim do seu início. Agora não se fala nada e tudo é transparente em cada forma. Qualquer palavra é um gesto em sua obra. Os pássaros de sempre cantam nos hospícios. Você não tem que me dizer o número do mundo deste mundo. Não tem que me mostrar a outra face. Face ao fim de tudo. Só tem que me dizer o nome da República do Fundo. O sim do fim de tudo. E o tem do tempo vindo. Não tem que me mostrar a outra mesma face, a outro mundo. Não se fala, não é permitido. Mudar de ideia é proibido. Não se permite nunca mais olhares. Tensões de cismas, crises e outros tempos. Está vetado qualquer movimento. Para dizer adeus e Torquato Neto. E, no entanto, eu queria dizer, vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só. Eu sou como eu sou. Pronome, pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos segredos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Cogito, Torquato Neto. Por todas as ruas eu ando sozinho com você. E você, se é que se lembra, olha assim para mim, como capa de revista, pelo olho de artista e sorri. Eu acho tudo muito legal, mas na verdade, o nome normal disso aí é saudade. Pois bem, sei que vou sozinho, sei que vou também sozinho, mas acontece que parece que você é como se é que fosse o próprio meu caminho. Tome nota.
Torquato Neto. Faço força em esconder o sentimento do mundo triste e feio que eu vejo. Tento esconder de todos o desejo que eu não sinto em viver todo momento que passa, mas que nunca passa inteiro. Deixa comigo o rosto da lembrança e o fantasma de sorda desesperança que me empurra e de mim me faz obreiro de sonho. Faço força em esconder do mundo a dor, a mágoa e a cabeça que pensa tão somente em não viver. Faço força, mas sei que não consigo, e em versos integral eu me derramo para depois sofrer e então prossigo. Torquato Neto, soneto da contradição enorme. Chapada do Corisco, Torquato Neto. Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar, não me pergunte, não vou querer falar. Se eu disser que quero ir até do outro lado de lá, não me pergunte, não vou querer contar. As 7 cidades mortas, 7 pedras, 7 portas, no caminho da Chapada do Corisco, de onde eu vim, meu lugar é minha vida. Esta noite tão comprida, tão antiga, ai de mim, oh, se eu disser. Continuando com a programação, vocês já assistiram a recitação dos poemas lindos e emocionantes, né? Agora, continuando, vamos abrir com a palestra de Feliciano Bezerra, que vai começar com Francisco de Assis. Só um momentinho. Pronto, pode prosseguir, Francisco. Francisco, está contigo, viu? Pode falar. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, todos os telespectadores que no momento abrilhantam a segunda noite do nosso seminário de literatura, promovido por a Academia de Letras do Vale do Riachão, onde homenageia o grande Torquato Neto. Já assistimos hoje, tivemos o prazer de... Eu já estou falando. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, todos os telespectadores. Francisco, está online, pode falar. Está tudo ok, Francisco? Por a Academia de Letras do Vale do Riachão. Professor Francisco, está me ouvindo? Jaci. Sim, eu estou falando. Pode falar, está online, viu? Sim. Pode falar. Calma. Sim. Então, pois não. Se você está me ouvindo aí agora. Oi. Sim, mas eu estou falando. Você não está me ouvindo? Pois então, como já foi colocado, nós estamos aqui com a homenagem a Torquato Neto. Não simplesmente para colocar um nome bonito
né, no nosso evento, né? Mas, sobretudo, para apresentar esse poeta gigantesco que nasceu no Piauí, que fez história no país inteiro e que hoje é uma referência gigantesca para a nossa literatura. E como a palestra magna deste momento, para falar sobre Torquato Neto e seus estilhaços poéticos, convidamos o professor Feliciano José Bezerra Filho, que é graduado em Letras pela Universidade Federal do Piauí, mestre e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, professor adjunto da UESP, na graduação e no mestrado acadêmico em Letras. Publicou o livro A Escritura de Torquato Neto, em 2004, além de ensaios em antologias acadêmicas e artigos em periódicos científicos. Atua nas áreas de semiótica, cultura, comunicação, literatura, cinema, poéticas e canção popular. Feliciano José Bezerra Filho também é cantor e compositor. Então, com vocês, com o título da conferência, Torquato Neto e seus estilhaços poéticos, professor, doutor Feliciano Bezerra. Boa noite a quem está presente nesse evento importantíssimo. Quero, antes de mais nada, agradecer primeiro ao meu amigo poeta Francisco de Assis. Nós temos já vários encontros na nossa história, né, do tempo do Salip e outros embates culturais literários. Né. Agradecer o convite também extensivo ao VAR, não é, essa academia. Eu estou diante de imortais aqui, então eu preparei um texto, e como estou diante de pessoas que estão habituadas ao hábito de ler, né, estão habituadas a essa reflexão em torno das questões relacionadas à cultura, à literatura, não é? Então, eu vou me permitir ler esse texto brevemente, tecer alguns comentários, para depois, quem sabe, abrirmos para alguma discussão, algum debate. Pode ser assim? Bom, eu também fiquei comovido com as leituras dos poemas do Torquato feitos anteriormente, né? Realmente, a gente vê a força do Torquato a partir desses textos, desses poemas. E vocês viram que há canções e há poemas, não é? Quer dizer, letra de canções e poemas, e a mesma força poética está presente. É disso que também falarei nessa minha breve conferência, cujo título se chama Torquato Neto e seus estilhaços poéticos, né? Eu coloquei uma epígrafe do próprio Torquato, que diz o seguinte: uma palavra é mais que uma palavra, além de uma sílaba. Tá? Estão me ouvindo bem, né? Sim. Bom, a tradução do sentido e a busca da realização do sujeito em Torquato Neto estão no próprio ato de escrever. Suas operações identitárias partem da linguagem. E como não há linguagem sem corpo, sua escrita poética é ele mesmo corporificado, numa envergadura estética que ambiciona a formação de um corpo criador de linguagem. Essa é a ideia, né, do Torquato como sendo esse ente criador de linguagem. O corpo está lançado ao poético, né? Uma linguagem que atua com a dinamização do fragmento, parte desse corpo, né? Mobiliza e tensiona estilhaços para compor o discurso poético, buscando sempre uma significação expressiva para a menor das partes. É a parte que é o todo, né? Aquela ideia lá do barroco, né? Essa tensão se apresenta em razão dos valores artísticos assumidos pelo poeta, que punha à prova seu exercício com a poesia, pois, não importando o meio utilizado, sua força sempre esteve no poético, né? Ele diz, né, o poeta é a mãe das artes e manhas em geral. Ele coloca o poeta como centro irradiador de todas as manifestações estéticas e culturais, né? Reivindicando um estado poético permanente por onde pudesse conduzir-se, colocando a poesia numa posição de gênese, né, de grito primal em relação às demais artes
e as outras manhas. A obra de Torquato tem uma natureza fragmentária, de dilaceramento, instaurando um tipo de visão de mundo. Assim, uma aparente incompletude, né, percebida na escritura é que retém o poder emancipador do discurso poético, deixando de lado o projeto de obra totalizante de si mesmo. A totalidade buscada está na potência de cada efeito poético desses fragmentos, né, resultando peculiar coerência interna na produção do poeta. Uma produção concentrada e densa, mas que não se distribui igualitariamente, não se fecha em compartimentos delimitados. Os lances escriturais são assistemáticos, não seguem uma ordem específica e, muitas vezes, atingem dimensões, digamos, tautológicas, né? Numa ânsia reiterativa de dizer, de potencializar o discurso por meio da repetição de células poéticas, que servem de norteamento ao programa estético. Nós vemos um verso construído aqui e logo reencontrado mais adiante. Uma citação no poema pode ser vista numa canção ou numa crônica. Seja em prosa, seja em verso, esse cruzamento de partículas, de notas poéticas, pode ser visto como antimétodo criativo, que utiliza sínteses experimentais a fim de estabelecer um discurso. Daí, a burilação temática e textual que faz com que o poeta retorne muitas vezes às mesmas expressões em momentos diferentes de sua produção. Basta ver que a escrita se dá num certo nível de dispersão dos lugares por onde trafega, em razão de uma alternância de ação empreendida por sua escrita artística, como se as anotações, obsessivamente requisitadas, reivindicassem um corpo, uma organização, a fim de sair de um estado de orfandade. Nós vimos aqui, né, na leitura desses poemas e das canções, que alguns versos, algumas palavras forças se repetem, né, entre os textos. Essa aparente dispersão é notada também pelos códigos escolhidos e experimentados por Torquato para dar vazão à sua escritura. Não há em sua manifestação apenas o interesse restritivo do registro poemas em livro, por exemplo, né, o que seria comum tradicionalmente como base do trabalho de um poeta, os poemas em livro. Aliás, o único livro existente de Torquato não foi organizado pelo próprio, foi publicado póstumamente, nós sabemos disso, que é Os Últimos Dias de Paupéria, que a Ana Maria, a sua viúva à época, organizou juntamente com o poeta Ali Salomão, né? E teve duas edições, uma em 73 e outra recentemente, a última em 82. Né? E lá nessa obra, é toda a compilação do que ele escreveu, poemas, espaços experimentais, crônicas, os diários dos manicômios, que ele ia, letras de canções, e ali você vê, naquele tabuleiro de poético, né, o interesse híbrido, né, a forte vocação poética do Torquato. Os estilhaços todos estão ali. Né? Estritamente dentro do campo da poesia, mas mantendo a perspectiva de interesse múltiplo, pode-se verificar na produção do poeta a exploração de modos diferenciados de construção poética. Há em sua safra poemas narrativos, versos coloquiais, líricas subjetivas com profundas demandas do íntimo, né? Como também poemas filiados a exercícios experimentais de linguagem, que consideram aspectos de invenção formal. Poemas visuais, poemas curtos, poemas que utilizam recursos gráficos e tipográficos, verso sintético composto apenas por uma palavra, recurso de projeção espacial do poema na página, grafismo, remontagem de palavras, dando-nos uma dimensão da inquietação poética de Torquato. Eu vou projetar um exemplo de um poema dessa prática experimental que eu estou falando aqui, de Torquato, né? Que é o poema que foi lido aqui também, O Poeta é a Mãe das Artes e Manhas. E uma das versões desse poema é exatamente essa versão visual aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Este poema é um poema visual do Torquato, que é o mesmo poema, O Poeta Mãe das Artes, que foi lido aqui, mas aqui ele aparece em outro formato, em outra disposição gráfico-visual, né?
Esse poema foi publicado, ele foi publicado inicialmente na revista Nave Louca, uma revista de poesia experimental organizada pelo Torquato e pelo Ali Salomão. E o Torquato não chegou a ver a revista pronta, né, que ele morre antes, mas é uma revista multifacetada, uma revista de tradução intersemiótica, muito visual, enfim. E ele publicou, dentre outros, este poema visual, Poeta Mãe das Artes Banhas, né? Esse poema, concebido em forma de prancha, a feitura do poema valoriza a palavra dentro da organização do espaço gráfico, projetando a estrutura em que o poema se realiza. Ao ignorar a sintaxe tradicional, o poema apresenta-se com leitura diferenciada, buscando a sintaxe articulada com a disposição espacial, responsável pela união das palavras. O campo gráfico é a própria estrutura do poema. O formato almeja uma condição de matéria ao poema. É como se pudéssemos dispô-lo no espaço e dar-lhe uma fisicalidade palpável, uma presentificação. Essa proposta de buscar a materialidade do signo linguístico, da valorização da sintaxe visual para o poema, da possibilidade ideogramática desse poema ser ideogrâmico, né? Ele foi levado às últimas consequências do Brasil, como sabemos, com as experiências do grupo de poetas da poesia concreta, né? Como Haroldo de Campos, destinatário Augusto de Campos. Todos nós sabemos disso. A feitura desse poema obedece a uma ordem de aglutinação vocabular. As palavras penetram-se umas nas outras numa espécie de canibalismo sintático, uma devoração mútua de palavras que tenta alcançar uma simultaneidade de leitura, um tempo de leitura condensado que permite uma apreensão do sentido em bloco, né? Mesmo mantendo uma leitura linear e da esquerda para a direita, o poema adota uma sintaxe temporal que provoca uma operação do olhar em sua busca semântica. Eu vou mostrar outro poema chamado A Matéria e o Material, 3 estudos de som para ritmo, de 1969. Está presente também esse procedimento que tem esse empenho experimental, não é? Que o Torquato se utiliza. É este poema, A Matéria, o Material. Arco, artefato, vivo, auriverde, sirvo, a fé, ri. Da fada, moça infeliz, arco, artefato, vivo, auriverde, sirvo a ferida, fada infeliz, vivo ao crefoto, crivo e não quis ao arco auriverde. Eu sirvo a raia raiz, a artefaliz, e vivo auriverde raiz. Escreveu em Paris. Esse poema, ele traz essa investida experimental com a palavra, né? O poema é formado por 4 blocos de versos compostos basicamente por uma só palavra. E essas palavras, versos, se apresentam em uma rotação de leitura que fragmenta a sintaxe, fissura a própria palavra e o seu significado, com a necessidade de materializar a palavra. O poeta busca uma forma cortante de colocá-las na página, numa espécie de desmontagem, que interessa mais a solução formal alcançada pelos cortes do que propriamente os resultados semânticos possíveis. Junte-se a isso o uso inusitado de pontuação e sinais gráficos, alheios a qualquer normatividade, né? No próprio título do poema, A Matéria, o Material, a ideia da materialidade pode estar prevista. Está contida no material poético que são as palavras. Essa prática privilegia o jogo construtivo com a palavra. O sentido do texto tem sua razão na forma como as palavras estão dispostas. Um tipo de engenharia lírica conduzida pela força significante da palavra, né? Percorrendo a obra de Torquato, percebe-se muito comprometimento, a parcialidade poética, uma consciência assustadora do drama de seu tempo. Nós vimos aqui na leitura desses poemas, né, que são fortes.
e largo fio de imbricamento poético vivencial, que faz de Torquato um poeta que considera a arte como função da consciência, que vê as obras como frações da totalidade da consciência do artista. Por isso ele não nega a arte, não nega a poesia, mantém a credibilidade na possibilidade da arte, na força da poesia. Não é? E ele diz, numa espécie de manifesto poético em verso, em prosa, né? Ele diz: pessoal intransferível, escute, meu chapa, o poeta não se faz com versos, é o risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela. Poetar é simples, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, para quem não é poeta, é não trair a sua poesia. Porque, pensando bem, não é nada. Se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes. A arte para Torquato é mesmo uma ação, né? Ação que necessita de brutalidade para ser autêntica, que precisa ser produzida sem medo, encarada como desafio acima das concessões. Nesse texto, Torquato convida a uma atitude e aponta veementemente para o que deve ser feito e as dificuldades que podem surgir quando se quer ou se tem compromisso com a poesia. A voz é negadora de valores tradicionais em poesia. É preciso algo mais para ser poeta do que apenas escrever versos. Fica claro que o ato de poetar, em sentido corrente, é simples. Basta ordenar de alguma forma algumas palavras. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. O desafio de ser poeta é levado ao extremo, buscando alcançar uma amplitude do ser, do exercício poético. A reivindicação de um lirismo presente no cotidiano, participativo no processo de vida, não distanciado e pronto para assumir possíveis tarefas no momento presente. E aqui não podemos esquecer o momento político sombrio porque passava o Brasil e seus operadores culturais, né? Estamos, né, em plena ditadura militar. E Torquato era perseguido por isso, né? A juventude, os artistas daquela época, todos nós sabemos, a história nos diz isso incansavelmente, sobre esse momento. Nesse texto, intitulado apropriadamente Pessoal Intransferível, que retoma lá a postura encontrada no poema Cogito, que foi lido aqui também, não é? Torquato expõe de maneira individualizada uma conduta poética que supervaloriza o uso da linguagem em favor da vida, tentando conjugar sempre essas duas dimensões. E aqui, essa referência ao cogito é o que ele disse no início, que ele tem células poéticas que ele reutiliza, né? Ele, nesse poema, diz pessoal intransferível, lá no cogito também vai surgir essa expressão, né? Esse sintagma, pessoal intransferível. Né? A presença da linguagem poética tendo a mesma extensão expressiva de seus sentidos. O poeta como ser de linguagem, propositado em linguagem. Torquato escolhe a poesia como um ente condicionador de vivência e trabalha o tempo todo com essa possibilidade. Persegue, através de um movimento constante com a palavra, um adensamento satisfatório do discurso, em busca de ressignificações. Ele afirma em outro momento que toda palavra guarda uma cilada, que também foi lido aqui, do literato Cantabile, né? Consciente da força e da medida do enfrentamento que pode causar a relação poética com a palavra, percebendo o quanto o signo palavra, como elemento básico de sua poética, pode provocar necessidade constante de decifração e de devoração. E aqui é um diálogo com a poética, por exemplo, de Oswald de Andrade, né? E toda aquela ideia do antropofagismo, né? A palavra, para ele, é o modo de presença, tanto para a tentativa de desvelamento dos mistérios dele mesmo, como para a investigação da própria palavra enquanto matéria disponível à expressão poética. As faces da palavra são perseguidas por Torquato.
Ao dizer que palavras são poliedros de faces infinitas, constata com essa belíssima imagem, né, que eu acho, palavras são poliedros de faces infinitas, que a palavra, tudo é possível, que a seu cerco nada lhe escapa. A palavra contém encanto e desencanto. É o melhor material de que dispõe o poeta em favor de sua expressão, podendo causar angústia quando o poeta não consegue alcançar a palavra exata e é vencido, ou prazer, quando às vezes espantado é capaz de domá-la, né? Mas a angústia e o prazer têm favorecimento mútuo, pois tanto o poeta quanto a palavra se redimensionam, vão além de si mesmos, alargam-se em suas existências num efeito reverberativo, poeta e palavra e poeta, né? A sabedoria de qualquer poeta está em perceber a potência que existe na palavra. Só ela pode alcançar possibilidades virtualmente infinitas, né? Os poliedros de faces infinitas, para o registro da expressão. Algo tão caro ao poeta em sua necessidade de diálogo com o mundo. O diálogo que, por utilizar a palavra poética, é diferenciador do diálogo meramente comunicativo que existe entre os homens. Não que o poeta também não se comunique através da palavra. Claro, poesia é comunicação. Mas é que a palavra para o poeta não é apenas o veículo ou instrumento que conduz uma mensagem qualquer. Trata-se de estrutura com a qual ele trabalha incansavelmente, com a qual ele procura realização. É aí que se encontra o maior interesse do poeta, o interesse na especulação de linguagem, do tipo que não se vale apenas da linguagem objeto, aquela que fala de objetos, mas que busca, antes de tudo, a metalinguagem, a que fala da linguagem ela mesma. O uso dessa metalinguagem permite reconhecer no poeta um agente que contribui para a permanência da palavra, para a sua fixação no mundo. Essa é uma grande contribuição do poeta, a fixação da palavra no mundo, como também para a sua continuidade, suas constantes gêneses. Essas são ânsias do verdadeiro poeta, né? A escrita poética de Torquato Neto nunca deixou de despontar. Seja como interesse histórico, cultural, pela atuação na Tropicália, nós sempre estamos voltando ao Torquato, esse evento muito bem organizado, voltado para a obra do Torquato Neto. No próximo mês, nós teremos o aniversário de vida e de morte de Torquato, novembro. Enfim, ele sempre está se despontando, né? E as novas gerações se debruçando sobre a obra do Torquato Neto. Ele se mantém com uma vitalidade incrível, né? Foi cantado aqui a canção Começar pelo Recomeço, que é um poema do Torquato que o Luiz Melodia musicou posteriormente, né? Que o Torquato tinha dado para ele, ele achou perdido numa gaveta e musicou e gravou nos anos 90, né? Começar pelo Recomeço, que foi cantada por um compositor aqui, né? Seja pela emblemática força de presença dentro de um pensamento artístico e poético que se preocupou em confrontar fronteiras da cultura brasileira, uma presença intervencionista que se lançou sobre alguns suportes possíveis, inclusive o próprio corpo. Muito obrigado. Assistimos atentamente à belíssima conferência do professor doutor Feliciano Bezerra, o qual trouxe para todos os telespectadores, para todos que estão acompanhando, curtindo conosco, o primeiro seminário de literatura da Academia de Letras do Vale de Riachão, falando sobre o grande Torquato Neto e seus estilhaços poéticos. Então, professor Feliciano, muito satisfeito, agradecido pela sua colaboração. Em nome da Academia de Letras do Vale do Riachão, nós agradecemos plenamente pela sua brilhante conferência e espero contar com a sua colaboração sempre que a gente precisar para que acontecimentos significativos, brilhantes, como foi essa sua participação nesse nosso evento, se repita
para que a juventude, para que nossos professores, para que a população, no modo geral, conheçam mais a fundo, não só o nosso Torquato Neto, mas grandes, né, vultos, outros, da literatura piauiense, da literatura nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E você sabe, Francisco, que eu sou entusiasta desse tipo de evento. Nós já nos encontramos em várias situações. Sim. Volto a lembrar do Salipe, de saudosa memória, não é? E eu estou disponível, quando a academia quiser, pode me chamar, que eu estarei a posto para esse diálogo poético, para esse diálogo cultural. Eu acho que isso é fundamental para aquecer, não é? Para a gente buscar novos leitores desse tipo de iniciativa que vão provocar novas possibilidades de abordagem em torno dos objetos culturais, objetos estéticos da nossa cultura brasileira, da cultura piauiense, da cultura de todas as regiões onde a cultura e a poesia alcançam. Muito obrigado e sucesso no evento de vocês, que falta mais um dia, não é? Isso. Tudo de bom. Agradeço profundamente. Muito obrigado, Fifi. Muito obrigado. A Alvale agradece. Todos que estão nos assistindo receberam um presente grandioso sobre a obra do grande Torquato Neto. Então, viva a cultura piauiense, a cultura brasileira, viva a literatura de Torquato Neto. Devolvo a fala ao cerimonial. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada, de Assis, e muito obrigada ao professor Feliciano Bezerra, da UESP, por abrilhantar a nossa grande noite do segundo dia do Seminário de Literatura. Amanhã tem muito mais, viu? E eu gostaria de ler alguns comentários do YouTube que vocês deixaram. Bernardo Brito colocou: linda apresentação, arrasou. Poemas lindos e muito profundos, pela Remédio Luz. Alice Cipriano colocou: parabéns, primo Jonas. Nonato comentou. Osido Albano comentou: lindas declamações, encantado. Deolinda comentou também. Josefa comentou: grande Torquato Neto, é isso mesmo. Parabéns, arrasaram, nobres alvarianos, da Raimunda. Carmen Magalhães, tem muita gente aqui. Algumas pessoas que eu vou falar aqui. Só um momentinho. Que estão nos prestigiando desde ontem. Que são os professores da Escola Normal Oficial de Picos, residentes e estagiários da Residência Pedagógica da UESP. E também as professoras Luciana Marçal, Remédio Luz, Mônica Gentil, Lília Brito, e o professor Janiqueles Cândido e seus alunos do Colégio Alencar Mota, de Alagoinha do Piauí. E também a poeta e escritora Patrícia Renata Falcão, de Goiânia. Também estão nos prestigiando desde ontem. Muito obrigado por vocês estarem assistindo e curtindo a nossa noite. Agora, após essa palestra, nós vamos encerrar a nossa noite com o Pedro Henrique cantando Chico Buarque. Boa noite novamente. Nesses 3 dias, eu vou cantar uma música de Chico Buarque. Nesses 3 dias, cada dia eu vou cantar uma música. E hoje não vai ser diferente. Vou começar. Vou cantar Roda Viva, do Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo
tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas esse chega, roda, vive, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, Senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda, vive, carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, que um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas esse que chega a roda, vive, carrega a saudade pra lá. Arrasou. Roda moinho, roda gigante, roda moinho, roda peão. Sai. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Muito obrigada. Agora sim encerrou, né? Obrigada, Pedro, de novo, e amanhã vai cantar outra. Isso mesmo. Bom, agora vamos encerrar, né? Já encerramos com o Pedro, mas só deixar uma palhinha do que vai acontecer amanhã, no terceiro dia, no terceiro e último, por isso não percam, por favor, venham assistir. Vai ter palestra ao vivo com o Ítalo Alexandre, psicólogo, com o tema da palestra A Contribuição da Literatura para a Saúde Mental. É muito importante que vocês venham todos, por favor. Já se inscreveram, né? Venham assistir. Mas quem não puder vir ao vivo, vai ser transmitido no YouTube também. No canal da Alvar. Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem. E também, espera aí só um momentinho. Também vamos ter a conferência online pelo advogado, poeta e membro da Alvar, o querido alvariano também, Elvis França, com o tema Torquato. Produto e revolução de seu tempo. E também teremos mais recitação de poemas pelos outros membros da Alvar. E o cerimonialista será, ainda não sabemos, será surpresa, por isso venham amanhã, não percam, que talvez seja eu ou talvez não seja, mas venham amanhã assistir. Pois é, Yara, e amanhã também será a encerração e eu queria dizer também para vocês se inscreverem, por favor, no canal da Alvar. Ajuda a manter as views, as visualizações. Deixem seu like no vídeo para subir ele, para engajar ele. E também apertem no sininho, que ajuda vocês quando a gente tiver uma live nova, um vídeo novo, você já aparecer uma notificaçãozinha no celular de vocês para assistir a mais uma live, um vídeo da Alvar. E quem não pode assistir agora a live, ela vai ficar gravada também no canal da Alvar. No canal do YouTube. Outra coisa, amanhã também teremos a livraria do Genipapo aqui. Venham Exatamente. comprar os livros e alguns autores vão vir autografar, como o Itamar já vai estar aqui também amanhã. Exatamente. Ou se você tiver um exemplar de Bezendeiras,
traga aqui que Itamar vai autografar. Para tirar fotos e autografar. Exatamente. E é isso, obrigada a todos. Muito obrigada por terem assistido e nos acompanhado até aqui. Boa noite. Boa noite.